Olá, graça e paz, como é que você está? Tudo bem? É muito bom poder ter você comigo aqui em mais uma síntese da nossa Escola de Discípulos. Nós estamos estudando a revista A Minha Identidade em Cristo Jesus e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra ao seu coração na síntese da aula de hoje. Vamos lá! Quando nós falamos de identidade, nós estamos falando daquilo que nós somos essencialmente. E a Escritura Sagrada nos revela que a humanidade ela possui uma identidade marcada pela queda, pelo fracasso de Adão, nosso pai, e que essa identidade coloca cada ser humano da face da terra numa posição de inadequação diante de Deus, diante da sua santidade. Na lição de número 1, destaca-se o fato de que o homem, a parte da aliança de salvação que foi consumada pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele se encontra em uma má posição diante de Deus e essa má posição se reflete na identidade que a Bíblia revela que ele possui por causa da queda, por causa do estigma do pecado. Vamos lá. Segundo a Escritura Sagrada, o homem está morto espiritualmente. Romanos capítulo 6 e versículo 23, porque o salário do pecado é a morte. Então o homem está numa situação de morte espiritual, sendo que nessa posição ele é incapaz de reverter o seu estado diante de Deus, carecendo que pelo Evangelho da Graça o próprio Deus o alcance com salvação. O homem também tornou-se culpado por causa dos seus pecados. Tiago, capítulo 2 e versículo 10. A Escritura fala que aquele que tropeça em um único ponto da lei, tropeça na lei toda. A santidade de Deus é tamanha que o menor dos nossos pecados nos coloca em uma má posição perante Ele. Por isso nós precisamos, mais do que o perdão dos pecados, precisamos que a justiça de Cristo seja acreditada a nós. Falaremos isso na próxima lição. O homem também tornou-se escravo do pecado. Evangelho de João, capítulo 8 e versículo 34. Todo aquele que peca é escravo do pecado, segundo ensinou Jesus. Numa situação de escravidão, o homem é incapaz de viver a liberdade para a qual Deus planejou que ele vivesse e dessa forma ele necessita de redenção. Efésios capítulo 2 e versículo 2 diz que o homem tornou-se filho das trevas. Não existe a possibilidade alguma de um homem, à parte da aliança de salvação com Cristo, viver uma vida de plena santidade, porque tudo aquilo que ele faz é maculado pelo pecado de alguma forma. O mal entranhou-se na natureza humana de tal forma, nós replicamos as obras daquele que governava nossas vidas antes da aliança feita com Cristo, que era o próprio adversário de nossas almas. Além disso, a Escritura fala categoricamente que o homem está debaixo da ira de Deus. Evangelho de João, capítulo 3 e versículo 36. Nessa posição, nós estamos debaixo do justo e merecido julgamento de Deus e por causa dos nossos pecados, nós somos réus de eterna condenação. Neste cenário caótico, a identidade do homem à parte de Cristo se mostra profundamente negativa e é necessário que Deus intervenha para resgatar o homem desse seu estado de perdição, de alienação espiritual, de condenação. A grande e boa notícia do Evangelho da Graça de Cristo é que Deus fez isso por nosso Senhor Jesus e Ele provisionou com sua morte na cruz do Calvário uma perfeita redenção e com a sua ressurreição uma justificação que nos livra de qualquer tipo de julgamento porque o veredito já foi dado a nosso respeito e em Cristo não existe mais condenação para aqueles que foram resgatados por Ele da sua vã maneira de viver. Que Deus te abençoe.